Imagina isso, você está fazendo a sua corrida matinal quando de repente alguém passa por você, rápido, muito rápido. À sua esquerda, ele diz, você tenta acompanhar, mas é inútil. Quem é esse cara? Steve Rogers. E você então acaba conhecendo o Capitão América. Dias depois, no grupo de apoio a veteranos, lá está ele de novo, e num outro momento, ele te pede ajuda. Você entra na luta e, sem perceber, se torna parte de algo muito maior. Então chega o pior momento. Metade das pessoas do mundo simplesmente desaparecem, e você também. Mas, antes que isso pudesse acontecer, um doutor estranho te visita, falando que Steve Rogers precisa da sua ajuda. E você, de bate-pronto, vai. E no momento que você consegue estabelecer contato, você diz: Cap, on your left, à sua esquerda. A guerra termina, Steve cumpre a sua última missão e ao voltar, ele está velho. Mas Steve ainda tinha algo a fazer. Ele se aproxima, abre uma maleta e entrega para você o escudo, o símbolo do Capitão América. Agora me diz, você mesmo, você se sente digno de carregar esse manto? É assim que eu começo o primeiro vídeo do canal Capitão Maker. Seja bem-vindo. Salve guerreiros e guerreiras, bem-vindos aí ao canal Capitão Maker, o canal que você entende a referência, inclusive essa, né? Eu sou o Carlos e para mim é um prazer estar aqui com vocês e aproveita, de repente você pode ser aí nosso primeiro inscrito aqui do canal, então já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho aí porque também assim que sair o filme vou fazer um review aí do filme, já vou colocar com spoiler, né? Já vou colocar ali, ó, é com spoiler aqui, você que talvez não tá dando nada pro filme, teve muitas regravações, a gente fica meio preocupado, mas tem uma coisa positiva nisso aí. Pra mim eu acho que eles eliminaram os lacres, se é que você me entende. Galera da linhagem geek aí, um salve aí a lacrate. Então, acho que eles deram uma regravada para tirar a lacrate e deixar um pouquinho mais dinâmico aí. Pelo menos os trailers estão interessantes. E aí tem essa questão. Sam Wilson vai tomar ou não vai tomar o soro? E a gente precisa entender um pouquinho melhor isso, porque teve a série Falcão e Soldado Invernal. Então vou aproveitar aqui, sem mais delongas, para começar a falar da série Falcão e Soldado Invernal. Ó, de repente você pode ser o primeiro inscrito aqui do canal, então não esquece aí de se inscrever, tá bom? Então bora lá para dar sequência falar aqui um pouquinho da série Falcão e Soldado Invernal. A série Falcão e Soldado Invernal teve como principal objetivo explorar as consequências do legado do Capitão América após os eventos de Vingadores Ultimato. Com Steve Rogers aposentado e tendo passado o seu escudo para Sam Wilson, a série aborda o conflito interno de Sam sobre assumir ou não esse manto, especialmente devido às implicações sociais e políticas. Olha só, eu perguntei para você, você assumiria o manto? É o Capitão América, o cara que é digno de levantar o Mjolnir. Pensa nisso. Ah, mas para levantar o escudo você não precisa ser o cara mais puro do mundo. Ok, mas Steve Rogers era esse cara. Então, esse escudo representa também Steve Rogers. Então você precisa ser tão digno quanto ele para carregar esse manto. Mas responde aí, você assumiria, independente da sua cor, enfim, independente se você é mulher, eu quero saber, você assumiria esse manto? Conta aqui para mim. A série também aprofunda a jornada de Buck, tentando lidar com seu passado como assassino controlado pela Hydra. Já sabemos que Bucky Barnes, por mais que ele tenha sido um dos melhores amigos de Steve Rogers, não tinha nenhuma condição de assumir esse manto. Mas vamos continuar. Paralelamente, a narrativa apresenta novas ameaças, como os apátridas e a criação do novo Capitão América pelo governo dos Estados Unidos, John Walker. Com temas como racismo, identidade, trauma e geopolítica, Falcão e Soldado Invernal serve como uma ponte para a evolução dos personagens e estabelece um caminho para Capitão América 4,
admirável mundo novo. Então assim, agora eu vou trazer para vocês um resumo de cada episódio e aí vocês vão começando a entender essa questão do soro. Mas eu vou fazer um resumo bem sintético e fazer alguns comentários para a gente ir entendendo melhor a referência. Vamos lá, episódio 1, Nova Ordem Mundial. Sam decide entregar o escudo ao governo, acreditando que não está à altura do legado de Steve Rogers. Enquanto isso, Bucky tenta se adaptar à vida normal, lidando com seus traumas do passado e seguindo uma rígida terapia. Surge um novo grupo radical, os Apátridas, que roubam suprimentos e parecem mais organizados do que o esperado. No final, o governo choca a todos ao apresentar um novo Capitão América, John Walker, segurando o escudo que deveria ter ficado com o Sam. Pois é, o Sam refletiu, mas ele entendeu que não seria digno de carregar aquele manto e deixou ali para o museu voltado ao Capitão América. Episódio 2, o Homem Estrela ou Herói Americano. Vamos lá. Sam e Bucky se reencontram, mas a relação dos dois continua tensa, especialmente por causa do escudo. No meio da investigação sobre os Apátridas, Bucky leva Sam para conhecer Isaiah Bradley, um super soldado negro que foi apagado da história e teve sua vida destruída pelo governo. Esse contexto aqui deixa Sam bem revoltado por conta do que aconteceu com Isaiah Bradley, por conta do que fizeram com o então soldado negro, herói de guerra, mas apagaram esse cara da história. Ou seja, na tentativa de recriar o soro do super soldado, eles literalmente sacrificaram aí muitos soldados negros. E em Isaiah Bradley o soro funcionou. Então, funcionou a versão, né, que fizeram aí do soro, e depois, a partir disso, fizeram experimentos com Isaiah Bradley. Ou seja, ele foi usado na guerra, em uma outra guerra, e depois ficou preso por 30 anos. Então tem toda uma história, todo um contexto de tristeza envolvendo os experimentos do soro do super soldado. E esses experimentos, esse uso de soldados negros no front, tem toda uma relação que eu vou colocar aí, duas referências para vocês entenderem que a série indiretamente, né, dentro aí da história do Isaiah Bradley, traz um pouquinho aí dessa relação com algo que aconteceu dentro da história real mesmo, no caso da nossa história do mundo, né, do nosso mundo real aqui, sem ser o mundo da ficção. Mas vamos continuar. Enquanto isso, Karli e seu grupo se fortalecem, revelando que tomaram uma nova versão do soro do super soldado. Perceba, tem um grupo terrorista usando uma versão aí nova do soro do super soldado, ou seja, esse grupo tem super soldados ali infiltrados. Bom, vamos seguir para o próximo episódio, episódio 3, o Mercador do Poder. Com poucas opções, Sam e Bucky decidem libertar Zemo da prisão para ajudá-los a rastrear a origem do soro. A busca os leva até Madripoor, uma cidade criminosa onde reencontram Sharon Carter, agora uma foragida que parece ter segredos. Descobrem que o soro foi recriado por um cientista, mas antes que possam agir, Karli e os Apátridas roubam mais suprimentos, radicalizando suas ações. Bom, chegamos então ao episódio 4, O Mundo Está Observando. Sem dúvidas, o melhor episódio da série Falcão e Soldado Invernal. Vamos lá! As Dora Milaje aparecem para capturar Zemo, aumentando ainda mais a tensão com John Walker, que começa a perceber que nunca será respeitado como Capitão América. No meio disso, Sam consegue um encontro com Karli e tenta convencê-la a desistir do caminho violento. Nesse momento, o Sam não está lutando, ele não está com seu traje e ele está simplesmente dialogando com uma pessoa extremamente perigosa. E eu vou falar uma coisa para você. Aqui eu entendi por que o Steve Rogers entregou o escudo para o Sam Wilson. Porém, ele passa pano e aí entra uma questão da militância ali no texto. Embora a cena seja super bem dirigida, o texto passa ali um pouquinho de militância, dando a entender, trate os militantes como o Sam Wilson tá tratando a Karli aqui. Mas a Karli, cara, é terrorista, gente. O negócio ali, o contexto é pesado. E vou seguir aqui, mas vocês vão entender uma falha muito grande
dessa série em relação ao Sam Wilson, né, em relação ao Capitão América do Sam Wilson. Mas vamos seguir aqui. Mas esse episódio e esse momento você realmente consegue entender por que o Steve Rogers entregou o escudo para o Sam Wilson. Vamos seguir. A conversa acabou sendo interrompida por Walker, que chegou atrapalhando tudo. Durante o confronto, Carly acaba matando Lemar, o parceiro de Walker, e completamente fora de si, ele persegue um dos apátridas e, diante de todos, o mata brutalmente usando um escudo, manchando o símbolo do Capitão América com sangue. Pessoal, aqui você vai lembrar do Homelander, do The Boys, da série The Boys, porque realmente o cara saiu de si e você tem ali aquela cena pesada que faz referência, né, com a situação ali de Capitão América Guerra Civil, onde Steve Rogers enfrenta o Homem de Ferro. E diferente dele, na hora que levanta o escudo, o resultado foi outro. Mas vamos lá, esse episódio realmente é o episódio. Então, se você de repente não pretende assistir a série, embora eu recomende, tá? Apesar que é difícil em alguns momentos, no final, então, mas eu vou chegar lá. Só que assim, esse episódio é realmente muito bom. Então vamos seguir. Episódio 5, A Verdade. Sam e Bucky enfrentam Walker e depois de uma luta intensa, tomam o escudo dele. Sam visita Isaiah Bradley, que conta sua história e explica como o governo destruiu sua vida, deixando claro que a América nunca aceitaria um Capitão América negro. Enquanto isso, John Walker, agora destituído do título, recebe uma visita inesperada de Valentina Allegra de Fontaine, que lhe ofereceu uma nova oportunidade. Sam, por sua vez, decide que está pronto para carregar o escudo e inicia um intenso treinamento. Pois é, além de você carregar o legado, você precisa também saber utilizar aquele objeto, né, aquele escudo. E de fato aí a série fez questão de mostrar como que foi esse treinamento aí do Sam. E assim, mostrar que ele teve dificuldades realmente para se adaptar com o escudo. Mas vamos lá. Último episódio. O mundo, um povo. O novo Capitão América entra em ação e Sam aparece com um novo traje, assumindo de vez o manto de Steve Rogers. No meio do confronto final, ele tenta conversar novamente com Carly, mas dessa vez não há mais saída para ela. No final, Sharon Carter se revela como o mercador do poder, mostrando que tem seus próprios planos sombrios. John Walker aceita seu novo título e se torna um agente americano. Como último ato, Sam garante que Isaiah Bradley receba o reconhecimento que foi negado por décadas, garantindo que sua história nunca mais seja apagada. Pessoal, olha só, infelizmente esse é o pior episódio da série, justamente o último episódio. Parece que alguma série tem esse problema com o último episódio, mas esse realmente é muito ruim, gente. E aqui tem muita lacração, uma lacração muito pesada, porque o Sam resolve de novo conversar com a Carly, mas ela já se provou ser uma super terrorista, muito perigosa. E aí assim, a ideia provavelmente do roteirista foi fazer uma alusão com o Capitão América e o Soldado Invernal, porque quando o Bucky estava ali dominado, o Steve Rogers também já não queria mais lutar, queria que o Bucky o reconhecesse, queria tentar despertar o seu amigo, mas ali não era o caso. Então deu para ver que fez algumas alusões aí, ou enfim, fez referência a situações com o Capitão América. Afinal de contas, a gente está aí nessa transição para o novo Capitão América. Só que aí vem um outro detalhe. Ele acaba perdendo o escudo no meio ali da luta e ela aponta uma arma para ele e você vê que ela vai atirar. E literalmente ela é impedida pela Sharon Carter, que chega e já atira na Carly. Ou seja, o Capitão América foi salvo por outra mulher, que derrotou a outra mulher. Então você também tem aí essa parte da lacração e depois ali um discurso. Enfim, as partes aí de lacração muito pontuais mesmo. Então assim, a série que poderia
catapultar aí o novo Capitão América, acabou terminando não muito assim agradável. Mas, enfim, e a questão do soro? Eu pergunto para vocês, né? E se o Sam Wilson tomasse o soro? Na série a gente já viu que esse soro já tá meio difícil de encontrar. Mas não é só essa questão. Por estar sendo difícil, e a gente já viu aí nos trailers de Capitão América 4, que teremos a participação do Isaiah Bradley. E de certa forma a roupa dele já faz referência com os quadrinhos do Isaiah Bradley. E Isaiah é um super soldado. O que eu acredito que poderia acontecer e que permitiria que o Sam tomasse o soro do super soldado, ter um contexto que justifique isso? Tem um grande vilão, literalmente grande, o Hulk vermelho. De repente ele poderia tomar uma surra ali muito grande e parar no hospital e num ajuste de roteiro ali, só para dar um contexto básico e simples para que ele tome o soro do super soldado, ele ser compatível ali sanguinamente com o Isaiah Bradley e o Isaiah ter algo que ajudaria a ativar o soro do super soldado. Então teria que acrescentar isso à história do Isaiah Bradley, mas enfim, eles estão o UCM, né? Então eles podem fazer o que eles quiserem. Então, supondo aí, no meu entendimento, seria legal que ele recebesse talvez uma transfusão ali sanguínea com algum outro tipo de detalhe, algum outro tipo de elemento ativador do soro do super soldado e aparecesse algo que mostrasse uma transformação, inclusive física, do Sam Wilson, para também fazer referência à transformação física do Steve Rogers, já que o novo soro não gera transformação física, mas o soro do Isaiah Bradley poderia gerar essa transformação física. Então seria legal isso ser demonstrado para você ter aquele impacto também que a gente teve com o Capitão América, para demonstrar que o cara está muito mais forte. E nisso, esse enfrentamento aí das batalhas ser um pouco mais justa, embora todo mundo já esteja destacando que talvez o Hulk Vermelho não seja exatamente o grande vilão aí do filme. Então, possivelmente, o que dá para entender é que depois do Hulk Vermelho, o Capitão América do Sam Wilson vai enfrentar aí um outro grande vilão e, de repente, poderia já estar com o soro do super soldado. Claro, eu entendi que não é a intenção, né, dos roteiristas e tudo mais, mas fica aí à vontade da gente ver o Sam usando com o poder, né, que o soro permite. Ele já é essa boa pessoa que a gente entende aí com a série, mas agora só precisa ter a capacidade de enfrentar melhor esses vilões. Enfim, agora é esperar ver o que o filme vai nos trazer. Eu espero que você tenha gostado aqui desse resumo. Não é algo assim tão legal, né? Afinal de contas a série não termina do jeito interessante, mas isso aí. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, dá uma força aí, porque o canal tá chegando agora, vamos ver se a gente consegue alavancar aí. Ativa o sininho para receber a notificação, afinal de contas, vou fazer o review aí do filme, né? Do meu estilo aqui, tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente para vocês, mas é isso aí. Então, tudo de bom para você, muito obrigado por chegar até aqui e até mais, guerreiros e guerreiras. Tchau, tchau.